Olá pessoal, tudo bem? Todos prontos para mais uma aula de Direito Civil? Na aula passada nós falamos sobre a pessoa jurídica, como que ela surge e quais são os seus requisitos. Hoje nós falaremos daqueles grupos humanos realizados, constituídos para um fim comum, todavia sem personalidade jurídica. Falaremos dos grupos despersonalizados. Eu trouxe um conceitinho aqui para vocês, vamos ver? Grupos despersonalizados são entes que se formam independentemente da vontade dos seus membros ou em virtude de atos jurídicos que vinculam as pessoas físicas em torno de bens que lhes suscitam interesses, sem lhes traduzir affectus societatis. O que significa isso, gente? Grupo humano, união de pessoas para a realização de um fim comum, mas sem personalidade jurídica, né? A gente viu que são 3 os requisitos para que eu tenha uma pessoa jurídica. Vontade humana criadora, observância dos procedimentos legais e licitude do objeto. Aqui, por ausência de algum desses requisitos, este agrupamento humano não terá personalidade jurídica. Eu trago para vocês um rol exemplificativo, que está lá no artigo 75 do CPC. O 75, inciso 5º, me traz a massa falida. O 6º traz a herança jacente ou vacante. O 7º traz o espólio. O 9º traz a sociedade ou associação irregular. E o artigo 75, inciso 11º, traz o condomínio. São exemplos de grupos humanos despersonalizados. E olha só que curioso, estes grupos humanos, apesar de lhes faltar um elemento para a constituição de pessoa jurídica, portanto eles não têm personalidade jurídica, todavia eles têm capacidade jurídica para se obrigar perante terceiros. E esses agrupamentos exemplificados lá no artigo 75 do Código de Processo Civil, que não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade jurídica, podem, portanto, ser parte no processo. Certamente vocês já viram, né? O espólio sendo parte em processo, a massa falida, né? São aqueles agrupamentos que não têm personalidade, mas têm capacidade. E o que é que os une, então, né? Algum interesse em comum, seja em virtude de interesses ou de bens, eles estão agrupados e têm, portanto, capacidade para estar em juízo. Eu gostaria de aprofundar e utilizar esta aula para falar especialmente das sociedades irregulares ou da sociedade em comum, que é assim que o Código Civil a chama. Veja, a sociedade em comum é aquela sociedade que está escrita lá, que está disposta lá no artigo 75, inciso 9 do CPC, e trata do agrupamento humano com finalidade lucrativa, todavia sem registro. É quando as pessoas têm uma sociedade irregular, é quando elas se unem para explorar uma determinada atividade financeira, mas não tem um contrato social levado a registro. Portanto, o negócio existe na prática, mas ele não está regularizado. A gente está falando de sociedade irregular, não sociedade ilegal. Tanto é que ela consta no Código Civil, ela tem previsão dentro do Código Civil. Todavia, o Código Civil traz consequências para este agrupamento que não se regularizou, que não constituiu uma pessoa jurídica. Vamos então para o conceito de sociedade irregular ou sociedade em comum. É a sociedade desprovida de personalidade jurídica, mas com capacidade para se obrigar perante terceiros, pois antes do registro não há que se falar em pessoa jurídica enquanto sujeito de direito. Veja, este grupo não atendeu ao segundo requisito para a instituição de uma pessoa jurídica, que é a observância aos procedimentos legais. E como consequência, então, é um grupo que existe, que tem capacidade para se obrigar perante terceiros, mas não goza do benefício da criação da instituição de uma pessoa jurídica. A gente viu na aula passada que quando surge uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica que nasce, ela tem autonomia financeira e patrimonial, diferente dos seus sócios. Todavia, aqui na sociedade irregular, como a gente não tem uma pessoa jurídica constituída, a consequência principal será a responsabilização dos sócios pelas obrigações constituídas por esta sociedade, tá? E isso está no artigo 990 do Código Civil, que diz que os sócios respondem de forma ilimitada pelos débitos da sociedade. Significa que eles responderão com todo o seu patrimônio até a satisfação de todos os débitos da pessoa jurídica. Eu tenho aí outras consequências da falta de registro deste agrupamento humano, que é a responsabilidade solidária e subsidiária dos sócios. Significa que os sócios respondem com todo o seu patrimônio pelas dívidas da sociedade, todavia esta responsabilidade somente tem início após o esgotamento do patrimônio da sociedade. Por isso que a gente fala então que a responsabilidade é subsidiária,
Ou seja, após o esgotamento do patrimônio da sociedade irregular é que os credores podem adentrar, podem pedir a constrição dos bens dos sócios. E esses sócios respondem então de modo solidário, significa que todos respondem integralmente por toda a dívida. E veja só que curioso, como eu já disse a vocês, a sociedade irregular não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade jurídica, significa então que ela não tem direitos próprios, ela tem obrigações, mas ela não tem direitos próprios. Isso não significa que os devedores para uma sociedade irregular estejam isentos e possam ser beneficiados por essa irregularidade, por essa falta de registro. Não. O que acontece é que os créditos que seriam da sociedade pertencem então aos sócios, já que essa sociedade irregular não tem personalidade jurídica, de modo que os sócios desta sociedade irregular são então titulares dos créditos, dos direitos que seriam do grupo despersonalizado. Para finalizar, eu quero trazer aqui uma última informação. Veja, o registro da pessoa jurídica não retroage, de modo que somente após o registro eu tenho a personificação da pessoa jurídica e as dívidas, obrigações, inclusive os créditos anteriores ao registro não sofrem qualquer alteração. Por exemplo, se eu e uma amiga resolvermos abrir uma sociedade para vender produtos online, a gente resolveu trabalhar com artesanato e vender online os nossos produtos, mas a gente não está suficientemente organizada, inclusive financeiramente, para assumir uma pessoa jurídica. E a gente passa então a explorar essa atividade econômica numa rede social com um nome fantasia para nossa empresa de artesanato, mas todas as responsabilidades serão, portanto, minha e desta minha amiga, minha sócia no empreendimento. A gente vai responder com todo o nosso patrimônio por eventuais dívidas desta sociedade. E, inclusive, eu e ela teremos legitimidade para executar aqueles nossos clientes inadimplentes. E se, com o sucesso da nossa empresa, a gente vier a promover o registro e regularizar e então criar uma pessoa jurídica, esse registro somente terá validade para negócios futuros, de modo que, com relação a dívidas anteriores, nossa pessoa natural, os sócios, continuam sendo responsáveis. Tá bem? Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. A gente se encontra na próxima aula. Um forte abraço!